Vamos começar o nosso assunto, a Era Vargas. A Era Vargas é um dos períodos da nossa república, né? Precisamente, galera, a Era Vargas começa em 1930 e ela se estende até 1945. Portanto, o intervalo de tempo que vai de 1930 a 1945 é o período da nossa república conhecido como a Era Vargas, exatamente porque foi o período governado por Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas, que para mim, na minha concepção historiográfica, foi um dos personagens mais complexos que a história já teve. Um cara que foi amado por muitos, odiado por outros tantos. Como dizia meu avô, acendeu uma vela para Deus e outra para o diabo. É isso aí. Esse é Getúlio, né? De fato, de maneira que, como eu já disse, né? Para uns ele é um santo, para outros ele é um demônio. E por isso ele é uma personalidade complexa de ser definida, complexa de ser conceituada e delimitada, né? Todos os conceitos que a gente atribui a Getúlio Vargas não se esgotam, porque ele é um cara de comportamentos e pensamentos muito dúbios e complexos, né? É tanto, só para você ter uma ideia, a personalidade de Getúlio é tão complexa que em algum momento da história ele foi taxado de fascista. Em outros momentos ele foi chamado de comunista. Galera, quem é o indivíduo que recebe esses dois epítetos ao mesmo tempo, comunista e fascista? Só Getúlio Vargas. Só Getúlio Vargas. Então é sobre o governo dele, a Era Vargas, que nós vamos falar nesta fatídica manhã. Lembrando que foi o presidente que mais tempo esteve na presidência do Brasil. Getúlio Vargas ficou por 15 anos ininterruptos, de 30 a 45. E depois ainda teve um bônus. Ele voltou à presidência e governou por mais 4 anos, de 1950 a 1954, formando aí o que foi o seu segundo governo, o segundo governo Vargas. Porém, hoje nós só vamos falar do primeiro momento, do primeiro governo dele, que foi a Era Vargas. Primeira questão. Vamos logo para a primeira questão. Eu fiz aqui só a apresentação da aula, a introdução, a parte introdutória. Vamos então ao que interessa, galera. Vamos às questões. Show! Primeira questão diz assim: o plano Cohen denunciava uma suposta insurreição comunista no Brasil. Seu conteúdo descrevia que os comunistas iriam tomar o poder e promover a instalação de um governo socialista. Propriedades seriam confiscadas, empresas passariam para a tutela do Estado, adversários políticos seriam eliminados. Em relação ao plano Cohen, assinale a alternativa correta. Show de bola, galera. Bom dia aí para a galera toda que está mandando bom dia. Valeu, galera, valeu. Poliana, Alícia, Francisca, Fernando, Nel, Daniel, beleza, show de bola. Valeu. Bom dia, galera. Bom dia mais uma vez. Então vamos lá. Plano Cohen. Primeira questão está tratando sobre plano Cohen. Eu fiz uma breve introdução sobre a Era Vargas e aí eu preciso dizer para vocês uma coisa importante. Se você puder escrever aí nas suas anotações, escreva. Escreva. Porque as coisas importantes precisam ser escritas. E minha avó dizia que aquilo que a gente não escreve, o diabo carrega. Porque cai no esquecimento. Então, escreva. A Era Vargas subdivide-se em 3 períodos. A Era Vargas está subdividida em 3 períodos. O primeiro período da Era Vargas se chama governo provisório e vai de 1930 a 1934. O segundo período da Era Vargas se chama governo constitucional e vai de 1934 a 1937. E o terceiro período da Era Vargas se chama Estado Novo
que vai de 1937 a 1945. Portanto, galera, a Era Vargas está subdividida em 3 fases, ou 3 períodos. Repito, governo provisório, de 30 a 34, governo constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, que foi uma ditadura, de 37 a 45. Beleza? A questão de número 1 fala sobre o Plano Cohen. O Plano Cohen, ele surgiu, ele foi aventado e anunciado, ele foi trazido a público em 1937, exatamente no período de transição do governo constitucional para o Estado Novo. Perfeito? E aí, claro, o que foi o Plano Cohen? Na verdade, o Plano Cohen foi anunciado em 1937 em um programa radiofônico, em um programa de rádio chamado A Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil. E quem o anunciou, quem falou para o público via rádio, foi o chefe do Estado-Maior do Exército na época, o general Góes Monteiro. Foi ele que anunciou, foi ele que tornou público o Plano Cohen. E o que seria, resumindo aqui, trocando em miúdos, o que seria o Plano Cohen? Galera, de acordo com o Góes Monteiro, que, repito, era o chefe de Estado-Maior do Exército, ou seja, ele era um dos oficiais mais confiáveis do Getúlio Vargas. O Góes Monteiro, segundo o Góes Monteiro, o Plano Cohen seria uma suposta conspiração comunista para derrubar o governo do Getúlio Vargas. Aí, de acordo com um documento, havia um documento escrito. De acordo com esse documento escrito, os comunistas do Brasil estavam se articulando, tendo como seu principal ou sua principal mentora a Internacional Comunista, que era, digamos, o Partido Comunista da Rússia, e através da Internacional Comunista, que cooptou aqui no Brasil o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, através desses 2 partidos, que seriam os braços da Internacional Comunista no Brasil, o Plano Cohen foi articulado. Então, o Góes Monteiro dizia que seria uma espécie de conspiração comunista para derrubar o governo do Getúlio Vargas e implantar o comunismo no Brasil. Ou seja, teoricamente, galera, esse seria o Plano Cohen. Teoricamente. Depois, claro, para vocês entenderem o que foi o Plano Cohen, eu preciso explicar para vocês todo o contexto geral que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Então, nós estamos falando aí da década de 30, né? O mundo vivia a ascensão dos regimes totalitários. O mundo estava polarizado ideologicamente. Então, você tinha grupos fascistas, nazifascistas, e você tinha grupos comunistas, né, ligados à Internacional. E aí, claro, essas ideologias estavam praticamente predominando no mundo todo. Aqui no Brasil, existiam, nesse momento, também 2 grupos políticos ideologicamente antagônicos. Grupos políticos que reproduziam aqui dentro do Brasil a ideologia predominante no mundo. Então, de um lado havia a AIB, Ação Integralista Brasileira, tinha como seu principal líder um cara chamado Plínio Salgado, e a AIB era de inspiração nazifascista, era um grupo fascista. E do outro lado havia a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo político de inspiração socialista, comunista, e que tinha como seu principal líder Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. Perfeito? Bom, e aí o que acontece? Acontece que o Plano Cohen, ele surgiu exatamente dentro desse contexto de polarizações, né? Comunistas
e fascistas. Ele nasceu dentro desse contexto. Ele foi anunciado dentro desse contexto. Então, teoricamente, seria um plano que comunistas brasileiros, com apoio, né, de comunistas internacionais, estariam arquitetando um plano para derrubar Getúlio e instaurar o socialismo no Brasil. Seria o plano Cohen. Agora, claro, escute o que eu vou dizer. Para você entender o plano Cohen, primeiro, você precisa entender o contexto. Eu já expliquei o contexto. Agora você precisa entender os atores. É isso aí. Os atores que tramaram, que participaram desse plano, né? Que não eram comunistas. Não eram comunistas. Vocês vão entender por quê, galera. Então, depois, eu vou logo adiantar e dizer por que eles não eram comunistas. Porque anos depois, provou-se que o plano Cohen era uma farsa. O plano Cohen não existiu. O plano Cohen foi um documento forjado, foi um documento inventado exatamente para que Getúlio Vargas tivesse álibi e pretexto para instaurar a ditadura do Estado Novo. É isso aí, então. O plano Cohen foi só uma invenção, é o que nós chamamos hoje de fake news. Fake news. Uma fake news para que Getulinho tivesse o pretexto para implantar a ditadura do Estado Novo no Brasil. Joia? Então vamos lá. Eu expliquei o contexto político do mundo e do Brasil que pariu o plano Cohen. Agora você precisa entender os atores. O Matheus está perguntando aqui para eu explicar o que foi a intentona comunista e se ela influenciou o plano Cohen. Eu vou explicar, Matheus, eu vou falar da intentona, mas o plano Cohen, de certa forma, ele foi, digamos, impulsionado pela intentona. Porque a intentona comunista, né, eu já vou adiantar aqui, e o Matheus, né, que bom que você colocou isso, Matheus. A intentona comunista ocorreu em 1935. Portanto, ela é antes do plano Cohen. O plano Cohen é de 37. E o que foi a intentona comunista? A intentona comunista, a gente pode dizer que ela veio surfando na crista da onda do movimento tenentista, né? Setores do exército que estavam insatisfeitos, nesse caso da intentona, insatisfeitos com o governo do Getúlio Vargas. E aí, então, alguns setores do Exército, geralmente oficiais de baixa patente, resolveram organizar um movimento que tinha como objetivo derrubar o governo do Getúlio Vargas. Isso a intentona, galera, a intentona comunista. Aqui o Matheus pediu para eu falar sobre a intentona, e a intentona ocorreu em 1935. Tá? Ela começou no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Ela começou dentro dos quartéis. Repito, a intentona ela tinha forte influência do comunismo. Alguns militares comunistas, né, orquestraram a intentona. Inclusive, a palavra intentona foi dada pelos opositores do movimento. É um termo pejorativo que significa plano alucinado, plano fantasioso. Era mais ou menos isso o significado na época de intentona. Né? Os opositores do movimento que deram esse nome. Então foi um movimento que surgiu nos quartéis, oficiais, geralmente em sua maior parte de baixa patente, insatisfeitos com o governo do Getúlio Vargas, que queriam derrubar o governo, né, e implantar um governo de cunho socialista no Brasil. E aí ela começa, repito, dentro dos quartéis, né, no Rio Grande do Norte, depois Recife, depois Rio de Janeiro, depois o Maranhão, a galera ali do 20, alguns setores ali do 24º BC, lá do João Paulo, né, que hoje é o Batalhão da Selva, enfim, que antes era o 24º BC. E aí é um movimento que começa dentro dos quartéis. E o objetivo, resumindo, era esse, era derrubar Getúlio Vargas do governo. Então, Matheus, a intentona, de certa forma, ela, digamos, ela preparou o terreno para que o plano Cohen viesse à tona, né? Ela, digamos assim, ela de certa forma contribuiu
para o forjamento do Plano COI. Por quê? Porque as pessoas que produziram o Plano COI se aproveitaram exatamente desse momento político, mundial e brasileiro, de antagonismos, se aproveitaram, né, destas insurreições militares dentro dos quartéis, insurreições que tinham também alguns elementos da ideologia comunista, e aí os forjadores do plano se aproveitaram disso e o criaram. Então, de certa forma, a intentona ela acabou contribuindo para que o plano COI fosse parido. Essa é a palavra. E aí, claro, eu já expliquei o contexto, né, político, mundial e brasileiro que deu origem ao plano COI. Agora, para ficar mais claro para vocês precisam entender os atores que tramaram esse plano. Beleza, Matheus, show de bola. Os atores que tramaram esse plano. E quais foram eles? Quais foram os atores? Primeiro, eu já citei, foi o Góes Monteiro. Góes Monteiro era chefe do Estado-Maior do Exército, braço direito de Getúlio Vargas. Foi ele que anunciou o Plano COI no rádio. Segundo personagem dessa história foi o Eurico Gaspar Dutra, que era general, que era, digamos, ministro da guerra. É isso aí. Era também braço direito do Getúlio Vargas. Além do Dutra e além do Góes Monteiro, participaram também Filinto Miller, que era chefe de polícia do Federal, e também fiel escudeiro do Getúlio Vargas, Olímpio Mourão Filho, era capitão, e foi quem redigiu o documento. O Olímpio Mourão Filho foi o cara que escreveu o documento, o Plano COI, o suposto Plano COI, e Plínio Salgado. Plínio Salgado, que era o líder da Ação Integralista Brasileira. Então, esses personagens foram decisivos, né, na produção, na criação do Plano COI. Góes Monteiro, Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que depois viria a ser presidente do Brasil, o Filinto Miller, o Olímpio Mourão Filho e o Plínio Salgado. Eles é que participaram dessa forjadura, né? dessa fake news. E o plano foi criado. O nome, eu preciso dizer isso para vocês, o nome Plano COI, eles resolveram dar esse nome ao plano COI. O nome COI vem de Bela Koin. Bela Koin foi um líder comunista da Hungria, e que inclusive foi presidente da Hungria no ano de 1919. E aí eles resolveram, então, para dar ares de maior credibilidade ao documento, eles batizaram com esse nome, COEM, para que as pessoas logo de imediato fizessem as devidas associações. Mas uma coisa curiosa, galera, é porque a palavra COEM, além de fazer referência a um líder comunista europeu, o Bela Koin, repito, que era presidente da Hungria, líder comunista, além de fazer referência a um líder político europeu, também faz referência à comunidade judaica, porque o sobrenome Cohen é sobrenome judeu. E aí, sabe por que eles fizeram isso? Porque, além de associar o documento a um líder comunista, eles também estavam associando o plano COI, essa conspiração, às ideias de que a maior parte dos comunistas do mundo inteiro eram formados por judeus. Ou seja, galerinha do bem, a ideia dos caras era trazer credibilidade e confiança a esse documento. Ou seja, era mostrar que realmente ele era verdadeiro, autêntico, real. E por isso eles colocam o nome de um líder político comunista que de fato existiu, que foi o Bela Koin, e trazer a ideia, né, daquelas velhas teorias conspiratórias. Tá vendo aí?
as velhas teorias conspiratórias judaico-comunistas, de que os judeus do mundo inteiro estavam conspirando para implantar o comunismo. Essa ideia, ou melhor, essas ideias, né, conspiratórias, judaico-comunistas, elas tiveram como inspiração, tiveram como pano de fundo uma outra fake news, né, que surgiu lá pelos idos do século XIX. O famoso documento intitulado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Foi um documento que surgiu no século XIX e que dizia que os judeus do mundo inteiro estavam fazendo uma conspiração para tomar de conta de todas as instituições financeiras e econômicas. É isso aí, galera. Então, ou seja, eles criaram todo um cenário político, ideológico, conspiratório, para que o plano Cohen colasse, desse certo e fosse devidamente credibilizado pela população brasileira. É isso aí. E aí, claro, sabe qual foi a cereja? Sabe qual foi a cereja do bolo? A cereja desse bolo, sabe qual foi? É que exatamente a ideia do plano seria, né, legitimar o golpe de Estado que iria introduzir a ditadura do Estado Novo. Por quê? Porque aí no dia seguinte, ao anúncio do plano Cohen, Getúlio Vargas veio em público e disse que iria pedir ao Congresso Nacional que decretasse estado de guerra. Estado de guerra. E aí, o que é que vai acontecer? O estado de guerra, galera, é exatamente o momento em que todos os poderes são concedidos ao executivo. E o executivo age com poderes totais, né, porque decretou-se estado de guerra. O Congresso atendeu ao pedido do Getúlio e foi aí que Getúlio deu o golpe, instituindo a ditadura do Estado Novo. Por quê? Porque ele precisava de todos os poderes para combater os comunistas que queriam tomar-lhe o poder, que queriam implantar o comunismo no Brasil. Mas aí, claro, era mera conspiração. A ideia para a gente finalizar a primeira questão, é um negócio que a gente viaja, né? Mas a ideia do plano Cohen era disseminar o que nós chamamos de pânico moral. Tá sacando a parada? Repito, a ideia do plano Cohen era disseminar aquilo que nós chamamos de pânico moral. E o que é o pânico moral? O pânico moral geralmente é aquela ideia, né, fundamentada numa notícia falsa que faz e que gera medo, pânico na população. A população com medo, e vocês sabem disso, pessoas com medo se tornam vulneráveis e por estarem vulneráveis, elas se tornam suscetíveis a manipulações, são mais fáceis de serem manipuladas. E foi isso que o governo fez, né? As pessoas com medo de uma suposta conspiração comunista, porque o plano dizia, né, que os comunistas iriam invadir as repartições públicas, iriam depredar as repartições públicas, pessoas seriam mortas, pessoas seriam assassinadas, os quartéis seriam invadidos, enfim, era um pânico moral. E aí as pessoas de fato ficaram com pânico. Pessoas em pânico são fáceis de serem manipuladas, são volúveis, facilmente conduzidas. E aí foi o que o governo fez, galera. Foi o que o governo fez. A população aderiu à ideia e quando Getúlio proclamou a ditadura, não houve resistência alguma, né? Porque a população estava com medo. A ideia do pânico moral é exatamente fazer com que toda a população, ou boa parte dela, conflua para um inimigo comum. E o pânico moral ele é eficaz nesse sentido, sabe por quê?
porque ele une todos os setores da sociedade, mesmo que esses setores às vezes sejam ideologicamente antagônicos, ou mesmo que esses setores sejam divergentes, mas no momento do pânico moral, todos esses setores se unem para lutar contra o inimigo comum. Naquele momento, quem era o inimigo comum? Comunismo, os comunistas, mesmo que de maneira imaginária, né? Mesmo que de maneira imaginária. Mas naquele momento, geralmente o pânico moral, ele cria inimigos imaginários, é isso. E aí, naquele momento, toda a população, uma boa parte dela, se juntou para lutar contra esse inimigo imaginário chamado comunismo. Né? E aí, isso foi a eficácia necessária para que Getulinho, né, conseguisse poderes totais. E para que ele ficasse por mais tempo no poder, galera. Isso foi o plano COI.